Jornalista e cartunista, a Fundação Lauro Campos recebe hoje para bater um papo com a gente sobre a conjuntura do país, a Laerte. Obrigado, seja bem-vinda. Super obrigada pelo convite, muito legal estar aqui. Um ano atrás, o Brasil viveu um golpe parlamentar, mais um golpe, e você foi uma artista que se posicionou publicamente, se engajou, ao contrário de outras artistas, de outros artistas que preferiram não se posicionar publicamente. Bom, passou um ano desde então e muita coisa mudou no Brasil. Qual foi o impacto desse processo do golpe um ano depois? O que a gente pode esperar do Brasil com tudo que aconteceu? Bom, eu não tinha muito como não me posicionar publicamente, porque eu faço charge, quer dizer, uma pessoa que faz charge política, que é por definição, é uma manifestação pública, é uma coluna assinada. É possível você fazer uma charge de pano quente, é possível você fazer uma charge de todo jeito. Mas eu não sei, eu sempre achei que era golpe, sim, sempre achei que isso tinha um propósito. Há um programa por trás desse golpe, por mais confuso e heterodoxo e heterogêneo que seja o grupo dos golpistas, que tem interesses variados ali, com posições dessemelhantes e tudo, mas há um projeto por trás desse golpe que se identificou logo, a destruir a Previdência, destruir a CLT, congelar os investimentos públicos, paralisar o país. A população está começando a reagir, né? Já é uma reação, você acha, da sociedade? Eu acho que já é assim, não é um movimento seguro, né? Não é um movimento sólido e não há uma coesão nesse movimento de reagir ao projeto dos golpistas, mas sim, é uma reação. Sobretudo porque a gente está vivendo uma espécie de censura à imprensa, que é o contrário, né? A imprensa foi toda comprada por alianças de todo tipo. Ela está, eu estou falando toda comprada, e isso é um exagero retórico, assim, mas a mídia está comprometida com esse golpe claramente. A quantidade de manchetes semelhantes que saem em determinados momentos estratégicos assim é muito denunciadora disso, né? Você mencionou um pouco o seu posicionamento nesse processo do golpe, né? Você não teria como não me posicionar, etc e tal. Você se considera, assim, uma artista engajada politicamente ou a arte está impossível de ser dissociada da política? Como é que você vê isso? Porque muita gente acha que bom, a arte é um processo criativo, ele não é necessariamente político. Como é que você vê essa relação entre arte e política? Eu sou uma pessoa engajada, sempre fui. Acho que desde minha juventude, sempre de alguma forma eu tive metida em movimentos e agitando as ideias pertinentes àquela época, pertinentes à maturidade que eu tinha e ao entendimento que eu tinha das coisas, eu sempre de alguma forma militei. Eu já fui do Partido Comunista Brasileiro, já fui sem partido, mais ativa na defesa de questões profissionais. Hoje eu estou voltada também para questões de gênero, questões de direitos civis. Você foi do movimento estudantil também, não foi? Na USP? Fui também do movimento estudantil. Agora, fui do meu jeito sempre, assim, eu fiz a minha militância. E sou artista do meu jeito também. Eu nem gosto muito de falar que eu sou artista, porque não é um termo que me deixe muito à vontade, assim. Mas nesse ambiente, você está lá todas as terças-feiras na Folha de São Paulo, que é um grande jornal. Pois é, estou fazendo um trabalho que eu não sei se a primeira palavra que eu usaria para classificar seria arte. Sim, envolve um tratamento artístico, envolve o concurso de uma vontade artística muito grande, claro, muito evidente. Mas também é opinião, também é jornalismo de opinião, também é colunismo, sabe? Também é entretenimento, também é um monte de coisa, né? Eu trabalho também, quer dizer, no mesmo jornal, Folha de São Paulo, eu publico a minha tira na Ilustrada. E ali eu tenho um jogo um pouco mais livre, já é desvinculado dos fatos que estão acontecendo, como a charge tem que ser, né? Então... E às vezes se espera, ou pelo menos o leitor comum, muitas vezes
recorre a charge, ao cartão como entretenimento, humor, muitas vezes, né? Tem coisas que são geniais. Falando um pouco sobre isso, sobre humor e sim, abrir toda uma discussão sobre o politicamente correto. Né? O que você pode fazer, o que não pode, o humor tem limite, não tem limite. Eu sei que você tem uma opinião sobre isso, queria que você compartilhasse com a gente. O que você acha dessa relação entre o politicamente correto e o humor? Pois é, eu acho que o termo politicamente correto ele já é mal colocado, porque ele nos leva sempre a uma questão que é armadilha, que é se deve haver censura ou não. Eu sou contra a censura. Agora, eu sou a favor do entendimento do que é a correção política, o que é o entendimento político do uso dos equipamentos de comunicação social, o que é como chama? O vigor de uma linguagem enquanto expressão de preconceitos, de racismos, de sexismos e todo tipo de segregação como chama, e diferença, né? E eu procuro entender essa história, esse contexto todo, à luz de movimentos sociais absolutamente justos, que conseguiram trazer para populações muito grandes, populações de judeus, populações de mulheres, populações de negros, populações de gays, população de trans, trouxeram uma presença capaz de reagir à humilhação, capaz de reagir a uma prática de agressões, de humilhações que era histórica. As pessoas achavam que tudo bem, você dá um tapa na cabeça do crioulo, você passar a mão na bunda da mulher, você enfiar uma faca no pescoço de uma travesti, você fazer tudo isso, e achavam que era normal, a pessoa não podia reagir. Ah, reagiu por quê? Ficou louca, sabe? Esse tipo de coisa até hoje acontece. Até hoje acontece com todas essas populações. Mas nós vivemos numa época que, historicamente, esses grupos todos já estão mais senhores de si, mais senhores da situação e capazes de reagir, capazes de exigir respeito. Então, é isso que me interessa do ponto de vista quando se fala em politicamente correto. Eu sou contra estabelecer códigos, pode falar isso, não pode falar aquilo, tem que fazer isso, não pode fazer, mas a gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que prestar atenção em quem que a gente está pisando, sabe? Porque é verdade isso, né? Claro. Mas, por exemplo, aparentemente, pelo menos aparentemente, já não se tolera tão facilmente que essas expressões de preconceito, por exemplo, teve na novela das 8. Hoje, inclusive, se problematiza a violência contra a mulher, o racismo, como temas que são, pelo menos o autor, quando está escrevendo a novela, muitas vezes coloca para problematizar. Aí enfim, coloca também para aproveitar o momento. E também, claro, para faturar em cima da agenda política que está colocada. Você acha que as acusações de que o humor virou refúgio desses preconceitos todas não são justas? Sim, não, porque tem humoristas e tem humoristas. Tem o Porta dos Fundos, tem o Gregório do Vivier, e tem Marcelo Madureira, tem uma renca de humoristas com competência para serem humoristas e que são ideologicamente direitas, alinhados com o conservadorismo mais tenebroso desse país. E é o seguinte, então não é uma questão do humor, é uma questão das cabeças. É possível fazer, claro que é possível fazer humor. O Hugo Pozzolo tem uma frase que eu acho lindíssima, eu vivo repetido por aí. Você pode fazer piada com tudo, você tem que saber de que lado da piada você está. Porque é verdade, a piada é uma manifestação ideológica, ela não é neutra. Nenhum desses discursos humorísticos é neutro, tem lado. Agora, é possível sim você fazer um humorismo perfeitamente vivo e pulsante, né? Não domesticado e lúcido. É possível. Sem ser um imbecil, recorrer aos preconceitos que estão entranhados na sociedade. A tentação de fazer um humorismo preconceituoso é muito grande, porque é muito fácil você falar que Fânio é ridículo, que Corcunda é estranho, que Anão é engraçado, sabe? É muito fácil você falar isso. Você está se apoiando em práticas sociais que são discriminatórias, são ofensivas, são humilhantes. E você está se apoiando nisso para extrair humor. Você vai conseguir gargalhadas.
E o que isso te trouxe? O que é possível ler nisso? Que foi feito um discurso humorístico consistente, bom, elaborado? Não. Você tem, ao mesmo tempo que você tem mais mulheres organizadas, mais homossexuais, mais trans, mais negros, estão mais bem organizados politicamente. Você tem os caras estão deixando de ter vergonha na cara e indo para Paulista protestar contra os imigrantes que vêm para o Brasil. Sim, é verdade. Né? Tem um contexto assim, quer dizer, nesse contexto de acirramento, vamos dizer assim, estão ganhando terreno, os setores estão lutando contra a opressão ou estão retomando o terreno? O que você acha? Como não impressão sei, porque eu não estou contando os pontos. Francamente, não sei dizer. Eu sei dizer onde dói a coisa, onde me dói, onde dói nas pessoas. Eu sei tentar, eu sei isso, eu só sei tentar me orientar desse negócio. E não tem só os grupos que estão se empoderando e reagindo e os grupos conservadores tentando montar a opressão de novo. Tem também o contexto histórico e permanente de um poder público que é humilhante para a população, que odeia pobre, que trata pobre que nem gado. Isso é o Brasil, que poucos governos conseguiram mudar radicalmente. É um Brasil que a gente vê naqueles guardas civis metropolitanos espancando um morador de rua para tirar o carrinho dele, que tem todos os pertences ali. Esta cena é uma cena emblemática do que existe, uma espécie de Brasil permanente que existe e que precisa ser vencido, ser combatido, e que eu acho que é o papel da gente. Tem os grupos de direita ali buscando espaço, os grupos de esquerda, os grupos sociais buscando espaço, mas eu acho que manifestações como hostilizar o Feliciano dentro de um avião, ou ir na casa do Temer, fazer escracho na porta dele, assim, eu não apoio isso, não. Eu acho ruim. Eu acho ruim produzir quebra-quebra nas manifestações como forma de esquentar o recado político. Isso não esquenta nada, isso só prejudica, só permite que policiais infiltrados façam a sua ação, que eles estão tão cansados de saber que eles fazem, né? Eu não concordo com a ideia de que isso é uma linha de trabalho. Não acho que é, não. Eu acho que é uma ilusão, para começar, e, em segundo lugar, é uma oportunidade de ouro para a infiltração de provocadores, que eles estão loucos para fazer isso. Daí começa a dizer, a imprensa está chateada por causa de uma vidraça. Bom, tudo bem, tem a proporção das coisas aí, mas o fato de ter grupos que claramente vão entrar numa manifestação para produzir atos de destruição física, né, dos símbolos, é muito preocupante, acho que não é positivo e permite a ação de provocadores. É facílimo, é só um sujeito vestir um capuz e entrar lá e fazer. Voltando um pouco ao tema do teu trabalho como cartunista, você fez parte de uma geração, nos anos 80, principalmente 90, de um monte de gente muito boa. Ainda faço parte dela. Que surgiu lá, né? Surgiu e que se consolidou, digamos assim, sim, como os principais cartunistas do país. Hoje a gente tem uma geração, podemos identificar onde é que está o cartoon político, tem mais gente, essa polarização política que o país vive também está incentivando pessoas a expressarem a sua arte? Sim, muito. Tem uma quantidade de gente, e por favor não me obrigue a mencionar todos, que eu vou esquecer, minha cabeça não está lá. Eu sou de uma geração muito antiga, então a minha memória já está meio lascada, mas tem humoristas, chargistas e cartunistas que se expressam de um jeito muito moderno, muito vigoroso também. Sei lá, Bruno Marron, Ricardo Coimbra. Meu filho, aí já não é na área da sátira política. Muitos desenhistas também, sabe? Muita gente produzindo quadrinho. Mulheres que entraram na profissão que antigamente não tinha. Era muito masculino, o perfil era muito masculino. Em 2018, digamos que toda essa confusão que o país está enfiado fosse superada. E um governo de esquerda, progressista, com valores humanistas, disposto a colocar essa bagunça em ordem, com apoio popular, chegasse ao governo em 2018. Que iniciativas você acha que esse governo tinha que tomar, por exemplo, para incentivar o trabalho desses novos artistas que estão aparecendo, buscando seu espaço? O que o poder público, o que o Estado pode fazer para incentivar
essas novas gerações de especificamente essa área de... Quais são, digamos, as reivindicações que a turma está apresentando para poder mostrar seu trabalho? Que esse novo governo, e essa pergunta tem embutido um otimismo assim, simplesmente empolgante. Mas eu acho que o novo governo vai ter que se debruçar, né? Porque artistas e humoristas estão na área das comunicações. E a área das comunicações vai ter que ser revista, vai ter que ser regulamentada, porque do jeito que está, não dá. O que se estabeleceu historicamente no Brasil é um controle, é um monopólio da informação da parte de famílias e grupos econômicos. Esses grupos econômicos estão agindo de forma coesa e de forma, como se chama, a prejudicar o povo brasileiro, a democracia. Foi deixado para lá e eu acho que foi um erro. Nós estamos tendo problemas por causa dessa falta de atenção com a questão da regulamentação da mídia. Tem que ser feito. E eu acho que isso vai beneficiar todo mundo. Vai beneficiar a informação, vai beneficiar a expressão das populações e das comunidades e das pessoas e vai beneficiar, por conseguinte, os humoristas e os quadrinistas e os cartunistas. E fazendo a mesma pergunta, só que agora a Laerte foi convidada para ser a secretária de Direitos Humanos da Presidência da República. Políticas para as pessoas trans, que obviamente tem conquistado uma maior visibilidade, você também contribuiu muito nisso de alguma forma. Quais seriam as políticas para garantir mais direitos para essa parte da sociedade que... Trans? Trans. Basicamente é a aprovação da Lei João Nery. Bom, a Lei João Nery é inspirada no modelo argentino de lei de gênero e ela procura deixar claro que as pessoas podem deixar livre, né, a expressão de gênero, a pessoa poder escolher e se definir de acordo com os seus sentimentos e a sua autopercepção, sem necessidade de cirurgia. Eu acho que isso vai ser um grande avanço, porque muitas pessoas se veem coagidas e constrangidas a intervenções cirúrgicas, além das pessoas que querem fazer mesmo, né? Mas muitas querem fazer porque é o único jeito delas serem reconhecidas como mulher, ou como homem, ou como não binários, enfim. Ou seja, essa lei é um movimento que vai ter que nascer da sociedade, da pressão da sociedade e de um trabalho com os parlamentares também. Daí a importância de discussão, a importância de gravar conversas, a importância de discutir ideias, a importância de se encontrar, produzir fóruns, debates, conversas, que isso é o que a gente tem que fazer agora. Você acha que isso aumentou? Está acontecendo mais? Vocês estão se falando mais? A esquerda está se encontrando mais? Não só a esquerda, né? Eu acho que tem uma faixa de gente que... Sei lá, gente que estava com a Marina, por exemplo, e que não está mais com a Marina. São esquerda? Não sei. São democratas. E eu acho que essa gente não pode se deixar de lado e nem esquecida, assim, em nome de que não está na esquerda, não está no perfil da esquerda. É possível ter você acha que é possível ter, independente do que vai acontecer nas eleições, porque eleição é sempre uma coisa mais complicada, mas é possível ter um campo democrático que enfrente o governo? O governo e tudo que ele representa, não só o governo, porque ele representa interesses muito mais poderosos. Quando tinha a ditadura de 64, a minha ideia na época, que refletia mais ou menos o grupo onde eu estava, era a ideia de derrotar a ditadura. Não era vencer eleições, não era fazer um partido crescer. A ideia era produzir movimentos sociais e políticos e culturais e tudo, no sentido de derrotar a ditadura. Porque a ditadura foi um movimento vitorioso. Logo depois de 64, ela tinha um grande amparo popular. Não houve uma reação em peso contra a quebra dos direitos, contra o fechamento de congressos, cassações, toda a violência do golpe de 64 não provocou uma reação popular assim, senão anos depois, né? O Brasil é um país bastante violento e esses conflitos todos se expressam de maneira
disfarçada, eu acho, sabe? É um certo horror ao conflito, assim, sabe? Não sei, isso é uma sensação que eu tenho. A gente não sabe quem vão ser os candidatos em 2018, a presidência da República, tem muita coisa para acontecer até lá, tem uma retomada das lutas, tem uma maior organização popular contra as medidas do governo Temer. Mas independente dos nomes, você acha que vai ter espaço em 2018 para um projeto progressista, de esquerda, democrático, ou o que seja? Quer dizer, a sociedade vai estar aberta a partir dessa polarização que se criou depois do golpe para ouvir propostas que sejam democráticas, progressistas, de esquerda? Mais direitos, mais democracia, mais controle social sobre o poder? Sim, acho que uma frente de esquerda ou democrática há de focar nessas questões, que são as mais urgentes, são os direitos que estão sendo destruídos, é a economia do país que está indo para o buraco. Então vai ter que ser uma coisa meio de socorro imediato, assim, é pronto-socorro. Não vai ter que ser, não há espaço para um projetão tranquilo, assim, estamos navegando. Não, a gente está numa situação crítica, muito fodida. E o governo que suceder a esse golpe vai ter que se preocupar primeiro com os que estão sofrendo mais. E não sei, eu acho que há espaço para isso, sim. Bom, eu sou um pouco otimista também, no fim das contas. Eu falei que é espaço, não sei se é tempo, porque também tem a questão de se 2018 vai acontecer ou não. Está se articulando uma coisa esquisita aí de fazer coincidências de eleições e tal, que pode provocar um adiamento de eleição, sim, eu acho. Bom, a Fundação Lauro Campos recebeu a Laerte Coutinho, que deu suas opiniões sobre o Brasil, sobre humor, sobre cartoon, sobre tudo. Obrigado, até a próxima. Eu queria falar só mais uma coisinha. Pode falar? Pode. Ela pode ser inserida antes também. Eu vou editar tudo isso aqui. Não, porque quando me convidam para falar, eu fico... Uma boa parte de mim fica empolgada e com vontade de falar, mas uma outra parte de mim fica constrangida porque eu não me vejo como autoridade de quase nada neste mundo. Eu entendo muito, eu li pouco em relação ao que eu deveria ter lido, eu li bastante, assim, literatura, ficção e tal, não sei o quê, li um mundaréu de coisas, mas, sabe, teorias, filosofias, não sei o quê, eu li muito pouco disso, eu estudei muito pouco, sempre fui uma péssima estudante. E as minhas opiniões são relativamente frágeis, eu mudo as minhas opiniões com preocupante frequência. Então, quando me convidam para falar assim, eu fico excitada por um lado e ao mesmo tempo constrangida. E eu agradeço o fato de continuar me convidando.